As perguntas mais comuns sobre as 5 linguagens do amor. 1. O que acontece se eu não conseguir descobrir a minha linguagem do amor primária? Preenchi o questionário da linguagem do amor e minha pontuação foi quase idêntica para todas, exceto para presentes. Sei que essa não é minha linguagem do amor primária. No livro, discuto 3 abordagens para descobrir sua linguagem do amor. Primeiro, observe sua forma habitual de expressar amor. Se você realiza atos de serviço regularmente para as outras pessoas, essa pode ser sua linguagem do amor. Se você costuma elogiar as pessoas, então palavras de afirmação são provavelmente a sua linguagem. Do que você costuma reclamar? Ao dizer a seu cônjuge, acho que você jamais me tocaria se eu não tomasse a iniciativa, você está revelando que toque físico é sua linguagem do amor. Quando seu cônjuge viaja a trabalho e você diz, você não me trouxe nada, mostra que presentes são sua linguagem do amor. A declaração nós nunca passamos tempo juntos indica que sua linguagem do amor é tempo de qualidade. Suas reclamações revelam seus desejos interiores. Se tiver dificuldade para lembrar-se do que mais reclama, sugiro que pergunte a seu cônjuge. Existe uma grande chance de que ele saiba. O que você pede de seu cônjuge com mais frequência? Se você diz coisas como, você poderia fazer uma massagem em minhas costas, então está pedindo toque físico. Será que poderíamos viajar num final de semana neste mês? É um pedido de tempo de qualidade. Seria possível você cortar a grama hoje à tarde? Expressa seu desejo por atos de serviço. Sua resposta a essas 3 perguntas provavelmente revelará sua linguagem do amor primária. Um marido me disse que descobriu sua linguagem do amor seguindo o processo de eliminação. Ele sabia que presentes não eram sua linguagem, de modo que restavam apenas 4 possibilidades. Perguntou a si mesmo, se eu tivesse de eliminar uma, qual eu eliminaria primeiro? Sua resposta foi tempo de qualidade. Das 3 que restaram, se eu tivesse de eliminar mais uma, qual seria? Ele concluiu que, com exceção do ato sexual, ele eliminaria toque físico. Ele poderia seguir pela vida sem tapinhas, abraços e mãos dadas. Restaram atos de serviço e palavras de afirmação. Embora apreciasse as coisas que sua esposa lhe fazia, ele sabia que as palavras de afirmação dela realmente lhe davam vida. Ele poderia viver um dia inteiro só com um comentário positivo dela. Assim, palavras de afirmação eram sua linguagem do amor primária e atos de serviço a secundária. 2. E se eu não conseguir descobrir a linguagem do amor do meu cônjuge? Meu marido não leu o livro, mas conversamos sobre as linguagens do amor. Ele diz que não sabe qual é sua linguagem do amor. Minha primeira sugestão é dar a ele um exemplar de As 5 Linguagens do Amor para Homens. Por ser escrito especificamente para maridos, existe uma maior possibilidade de ele ler. Se o fizer, ele ficará ansioso para compartilhar sua linguagem do amor com você. Mas se ele não se dispuser a ler o livro, sugiro que você responda às 3 perguntas discutidas anteriormente. Como ele costuma expressar amor? Do que ele reclama com mais frequência? O que ele pede com mais frequência? Embora as reclamações de nosso cônjuge normalmente nos irritem, elas nos fornecem informações valiosas. Por exemplo, se o cônjuge diz, nunca passamos tempo juntos, você pode ser tentado a dizer, o que você quer dizer com isso? Saímos para jantar na quinta-feira. Uma declaração defensiva como essa colocará um ponto final na conversa. Contudo, se você responder o que você gostaria que fizéssemos, provavelmente obterá uma resposta. As reclamações do seu cônjuge são os indicadores mais poderosos de sua linguagem do amor primária. Outra possível abordagem é fazer uma experiência de 5 semanas. Na primeira semana, você se concentra em uma das 5 linguagens do amor e procura falá-la todos os dias, observando a reação do cônjuge. No sábado e no domingo, descanse. Na segunda semana, de segunda a sexta, você se concentra em outra linguagem do amor e prossegue com uma linguagem diferente em cada uma das semanas.
Na semana em que estiver falando a linguagem do amor primária de seu cônjuge, você provavelmente perceberá uma diferença no semblante dele e na maneira que ele lhe responde. Logo ficará evidente que aquela é a linguagem do amor primária dele. 3. A linguagem do amor muda à medida que envelhecemos? Acredito que nossa linguagem do amor primária tende a permanecer conosco a vida toda. É como muitos outros traços de personalidade que desenvolvemos no início da vida e que permanecem consistentes ao longo dela. Uma pessoa altamente organizada, por exemplo, era organizada na infância. Uma pessoa mais pacata e relaxada já devia apresentar essa característica quando pequena. Isso é verdadeiro para diversos traços de personalidade. Contudo, existem certas situações na vida que tornam as outras linguagens do amor extremamente atraentes. Por exemplo, sua linguagem do amor primária podem ser palavras de afirmação. Mas se você é mãe de 3 filhos em idade pré-escolar, então a linguagem atos de serviço por parte de seu marido será extremamente atraente. Se ele lhe der apenas palavras de afirmação e não oferecer ajuda com as responsabilidades da casa, você pode começar a pensar coisas como: estou cansada de ouvi-lo dizer que me ama e nunca levantar uma mão para me ajudar. Para aquele período, pode parecer que atos de serviço se tornaram a linguagem do amor primária. No entanto, se as palavras de afirmação cessarem, você rapidamente saberá que essa continua a ser a linguagem do amor primária dele. Se você vivenciar a morte de um parente ou amigo próximo, ainda que toque físico não seja sua linguagem do amor primária, um longo abraço de seu cônjuge pode ser a coisa mais significativa naquele momento. Existe algo no ato de ser segurado em meio ao nosso luto que comunica que somos amados. Embora toque físico não seja sua linguagem do amor primária, ela é extremamente significativa em ocasiões como essas. 4. O conceito das 5 linguagens do amor funciona com crianças? Certamente que sim. Gosto de imaginar que dentro de cada criança existe um tanque de amor emocional. Se a criança se sentir amada por seus pais, crescerá normalmente. Mas se o tanque de amor estiver vazio e a criança não se sentir amada, ela crescerá com muitas lutas interiores e durante a adolescência procurará por amor nos lugares errados. É extremamente importante que os pais aprendam a amar seus filhos com eficiência. Algum tempo atrás, o psiquiatra Ross Campbell e eu escrevemos o livro As 5 Linguagens do Amor das Crianças. Foi escrito para pais e planejado para ajudá-los a descobrir a linguagem do amor primária do filho. A obra também discute como relacionar a linguagem do amor com a raiva, o aprendizado e a disciplina infantil. Um dos pontos destacados no livro é que as crianças precisam aprender a receber e a dar amor em todas as 5 linguagens. Isso produz um adulto emocionalmente sadio. Assim, pais são encorajados a conceder grandes doses da linguagem do amor primária da criança e então dar doses menores das outras 4. Quando a criança recebe amor em todas as 5 linguagens, ela aprende a amar em todas elas. 5. A linguagem do amor da criança muda quando ela chega à adolescência? Certo pai me disse: li seu livro As 5 Linguagens do Amor das Crianças. Ele nos ajudou muito a criar nossos filhos. Hoje em dia, porém, nosso filho já é adolescente. Fazemos as mesmas coisas de sempre, mas parece que não está mais funcionando. Será que a linguagem do amor dele mudou? Não creio que a linguagem do amor de uma criança mude aos 13 anos. É preciso, no entanto, aprender novas maneiras de falar a linguagem do amor primária da criança. Praticamente tudo que foi dito no passado será considerado infantil pelo adolescente e ele desejará se afastar daquilo. Se a linguagem do amor do adolescente for toque físico e você ficar abraçando-o e beijando-o no rosto, o adolescente pode muito bem empurrá-lo para longe e dizer: "Me deixe em paz". Isso não significa que ele não precisa de toque físico. Significa que ele considera esses toques em particular algo infantil.
Você agora precisa falar toque físico em dialetos mais adultos, como um cutucão com o cotovelo, uma pancada leve no ombro, um tapinha nas costas ou brincar de luta com ele no tapete da sala. Esses toques comunicarão seu amor. A pior coisa a fazer a um adolescente cuja linguagem é toque físico é afastar-se quando ele disser "não me toque". No meu livro As 5 Linguagens do Amor dos Adolescentes, escrito para pais, também discuto o desejo de liberdade do adolescente e a necessidade de fazer a conexão entre liberdade avançada e responsabilidade avançada. À medida que os adolescentes ficam mais adultos, tornam-se mais capazes. Por isso, precisam de mais responsabilidades. Quando essas responsabilidades estão ligadas a uma liberdade maior, o adolescente é motivado a tornar-se um jovem responsável. Se, por exemplo, você permitir que seu filho dirija o automóvel da família, contanto que tenha idade legal para isso, essa liberdade deve ser acompanhada de uma responsabilidade, como lavar o carro todos os sábados até o meio-dia. Se ele deixar de cumprir essa responsabilidade, deve haver consequências específicas já determinadas, como perder o privilégio de dirigir por 2 dias. Se o pai aplicar as consequências de maneira consistente, o adolescente terá um carro extremamente limpo e aprenderá que liberdade e responsabilidade são lados opostos da mesma moeda. 6. O que fazer se a linguagem do amor primária de seu cônjuge for algo difícil para você? Não cresci numa família muito afeita a toques e agora descobri que a linguagem do amor primária de meu cônjuge é toque físico. Tenho muita dificuldade de iniciar o toque físico. A boa notícia é que todas as 5 linguagens do amor podem ser aprendidas. É verdade que a maioria de nós cresceu falando apenas uma ou 2 dessas linguagens. Elas surgem naturalmente e é relativamente fácil falá-las. As outras devem ser aprendidas. Como em toda situação de aprendizado, pequenos passos geram grandes ganhos. Se a linguagem de seu cônjuge é toque físico e você não é afeito a toques, comece com coisas pequenas, como colocar a mão no ombro do cônjuge enquanto põe café na xícara dele ou dar um tapinha amoroso no ombro dele ao passar por perto. Esses pequenos toques começarão a derrubar a barreira. Depois, a próxima será mais fácil e você pode se tornar fluente na linguagem do toque físico. O mesmo é verdadeiro com outras linguagens. Se você não é uma pessoa de palavras de afirmação e descobrir que essa é a linguagem de seu cônjuge, como indicado no livro, é possível fazer uma lista de declarações que você ouve de outras pessoas ou lê em revistas e livros. Coloque-se diante do espelho e leia a lista até sentir-se confortável em ouvir sua voz dizendo essas palavras. Então, escolha uma das declarações, caminhe pela sala e diga a seu cônjuge. As coisas ficarão mais fáceis a cada elogio. Não apenas seu cônjuge se sentirá bem com a mudança de comportamento, como você também se sentirá bem consigo mesmo, pois sabe que expressa amor com eficácia. 7. Há linguagens mais próprias de homens ou de mulheres? Não fiz uma pesquisa para saber se as linguagens do amor possuem ligação com o gênero. É possível que mais homens tenham toque físico e palavras de afirmação como linguagens de amor e mais mulheres apresentem tempo de qualidade e presentes, mas não sei se isso é verdadeiro. Prefiro lidar com as linguagens do amor como neutras em relação ao gênero. O que sei de fato é que qualquer uma dessas linguagens pode ser a linguagem do amor primária, tanto do homem quanto da mulher. O importante no casamento é descobrir a linguagem do amor primária e secundária do cônjuge e falar essa linguagem com regularidade. Se agir assim, você criará um clima emocional sadio para o crescimento conjugal. 8. Como você descobriu as 5 linguagens do amor? No livro, relato alguns de meus encontros com casais ao longo dos anos que me fizeram perceber que aquilo que faz alguém se sentir amado não necessariamente exerce o mesmo poder sobre outra pessoa.
Durante muitos anos, ajudo casais no consultório de aconselhamento a descobrir o que seu cônjuge deseja para sentir-se amado. Por fim, comecei a enxergar um padrão em suas respostas. Diante disso, decidi ler minhas anotações feitas em mais de 12 anos de aconselhamento a casais e perguntei a mim mesmo: quando uma pessoa se sentava em meu gabinete e dizia: "Tenho a sensação de que meu cônjuge não me ama", o que ela queria? As respostas se encaixavam em 5 categorias. Mais tarde, chamei essas categorias de 5 linguagens do amor. Em seguida, comecei a compartilhar essas linguagens em oficinas e em grupos de estudo. Toda vez que eu compartilhava o conceito das 5 linguagens, acendiam-se as luzes dos casais e eles percebiam a razão de não entenderem o outro emocionalmente. Quando descobriam e começavam a falar a linguagem do amor primária do cônjuge, havia uma mudança enorme no clima emocional do casamento. Decidi, portanto, escrever um livro no qual compartilharia o conceito, na esperança de influenciar milhares de casais com quem nunca teria a oportunidade de me encontrar pessoalmente. Agora que o livro vendeu mais de 5 milhões de exemplares em inglês e foi traduzido para 38 idiomas ao redor do mundo, sinto que meus esforços foram mais que recompensados. 9. As linguagens do amor funcionam em outras culturas? Por ter formação acadêmica em antropologia, essa foi minha pergunta quando uma editora de língua espanhola pediu permissão para traduzir e publicar o livro em espanhol. No início eu disse: "Não sei se funciona em espanhol. Descobri esse conceito num contexto anglo-saxônico." A editora disse: "Lemos o livro e ele funciona em espanhol." Assim, fiquei feliz em saber que a obra seria traduzida e publicada nessa língua. Em seguida vieram as edições em francês, alemão, holandês e etc. Em praticamente qualquer cultura, o livro se tornou o best-seller da editora que o lançou. Isso me faz crer que essas 5 maneiras fundamentais de expressar amor são universais. Contudo, os dialetos nos quais essas linguagens são faladas diferem de uma cultura para outra. Os tipos de toque, por exemplo, que são apropriados numa cultura podem não ser adequados em outra. Os atos de serviço falados numa cultura podem não ser falados em outra. Mas feitas essas adaptações culturais, o conceito das 5 linguagens do amor causa impacto profundo nos casais daquela cultura. 10. Por que, em sua opinião, as 5 linguagens do amor fez tanto sucesso? Creio que nossa necessidade emocional mais profunda é a de nos sentirmos amados. Para os casados, a pessoa que mais desejamos que nos ame é nosso cônjuge. Se nos sentirmos amados por nosso cônjuge, o mundo inteiro brilha e a vida é maravilhosa. Por outro lado, se nos sentirmos rejeitados ou ignorados, o mundo parece escuro e sombrio. A maioria das pessoas se casou quando ainda tinha os eufóricos sentimentos da paixão. Quando esses sentimentos se evaporam, em algum momento após a cerimônia matrimonial e as divergências começam a aparecer, instala-se o conflito. Sem nenhum plano positivo para resolver as discussões, começam a fazer duras críticas um ao outro. Essas palavras ásperas geram sentimentos de dor, decepção e raiva. Além de não se sentirem amadas, começam a ressentir-se um do outro. Quando os casais leem as 5 linguagens do amor, descobrem por que perderam os sentimentos românticos da época do namoro e como o amor emocional pode ser reacendido no relacionamento. Assim que começam a falar a linguagem do amor primária um do outro, eles se surpreendem ao ver quão rapidamente suas emoções se tornam positivas. Com o tanque de amor cheio, podem agora processar seus conflitos de maneira muito mais positiva, bem como encontrar soluções praticáveis. O renascimento do amor emocional gera um clima emocional positivo entre o casal e eles aprendem a trabalhar juntos como uma equipe, encorajando, apoiando e ajudando um ao outro a alcançar objetivos importantes. Uma vez que isso acontece, há o desejo de compartilhar a mensagem das 5 linguagens do amor com todos os seus amigos. A cada ano, desde a primeira publicação, as 5 linguagens do amor vende mais que no ano anterior.
Creio que o sucesso do livro pode ser atribuído aos casais que o leram, aprenderam a falar a linguagem do outro e o recomendaram a seus amigos. 11. O que devo fazer se eu falar a linguagem do amor de meu cônjuge, mas ele não corresponder? Meu marido não queria ler o livro, por isso decidi falar sua linguagem do amor e ver o que aconteceria. Não aconteceu nada. Ele nem sequer se deu conta de que eu estava fazendo alguma coisa diferente. Por quanto tempo devo continuar a falar a linguagem do amor dele quando não há resposta? Sei quão desanimadora pode ser a sensação de investir no casamento e não receber nada em troca. Existem duas possibilidades para o fato de seu marido não estar respondendo. A primeira e mais provável é que você está falando a linguagem do amor errada. As esposas costumam presumir que a linguagem do marido é toque físico. Assim, fazem mudanças significativas na maneira de responder aos desejos sexuais dele. É comum elas passarem a tomar a iniciativa na relação sexual. A esposa tenta sinceramente falar a linguagem do amor do marido. Quando ele não reconhece seus esforços, ela desanima. Na realidade, a linguagem do amor primária dele podem ser palavras de afirmação. Uma vez que ela não percebe o amor da parte dele, ela pode se tornar verbalmente crítica. As palavras ditas por ela são como adagas no coração do marido, de modo que ele se afasta. O único prazer que lhe resta no casamento são aqueles momentos de intimidade sexual, mas eles não são suficientes para aliviar o senso emocional da rejeição causado pelas palavras críticas dela. Ele sofre em silêncio enquanto ela se frustra com o fato de seus esforços para melhorar o casamento não serem bem-sucedidos. O problema não é a sinceridade dela. O problema é que ela está falando a linguagem do amor errada. Por outro lado, presumindo que você esteja falando a linguagem do amor primária de seu cônjuge, existe outra razão de ele não estar respondendo positivamente. Se o marido já está envolvido em outro relacionamento romântico, seja emocional, seja sexual, é comum presumir que os esforços chegaram tarde demais. Talvez o cônjuge presuma que seus esforços são temporários e insinceros e que você procura simplesmente manipulá-lo para que ele permaneça no casamento. Mesmo que seu cônjuge não esteja envolvido com outra pessoa, se o relacionamento tem sido hostil por um longo período de tempo, ele ainda pode encarar seus esforços como mera manipulação. Nessa circunstância, a tentação é desistir e parar de falar a linguagem do amor do cônjuge, porque isso não vem fazendo a menor diferença. A pior coisa a fazer é ceder a essa tentação. Se você desistir, a conclusão de seu cônjuge de que seus esforços tinham o único propósito de manipulá-lo será confirmada. O melhor método consiste em continuar a falar a linguagem do amor do cônjuge com regularidade, não importa como ele o trate. Estabeleça um objetivo de 6 meses, 9 meses ou 1 ano. Sua atitude precisa ser esta: seja qual for a reação de meu cônjuge, vou amá-lo em sua linguagem do amor o tempo todo. Se ele se afastar de mim, estará se afastando de alguém que o ama incondicionalmente. Essa atitude mantém você no caminho positivo, mesmo nos momentos de desânimo. Não há nada mais poderoso que amar seu cônjuge, mesmo quando ele não responde positivamente. Seja qual for a resposta final de seu cônjuge, você terá a satisfação de saber que fez tudo a seu alcance para restaurar o casamento. Se, por fim, ele decidir corresponder a seu amor, você terá demonstrado a si mesmo o poder do amor incondicional e colherá os benefícios do renascimento do amor mútuo. 12. O amor pode renascer depois da infidelidade sexual? Nada é mais devastador para a intimidade conjugal do que a infidelidade sexual. A relação sexual é uma experiência que cria vínculos. Ela une duas pessoas da maneira mais profunda possível. Todas as culturas realizam uma cerimônia pública de casamento e uma consumação particular do casamento por meio da relação sexual. O sexo é planejado para ser a expressão singular de nosso compromisso mútuo para o resto da vida. Quando esse compromisso é rompido, as consequências para o casamento são arrasadoras.
Isso não significa, porém, que o casamento está destinado ao divórcio. Se a parte ofensora estiver disposta a romper o envolvimento extraconjugal e realizar o duro trabalho de reconstrução do casamento, então é possível haver restauração genuína. Em minha prática de aconselhamento, tenho visto grande número de casais que experimentaram cura depois da infidelidade sexual. Essa restauração não envolve apenas a ruptura do casamento extraconjugal, mas a procura da razão que levou à infidelidade. O sucesso na restauração é um método em duas bases. Primeiro, a parte ofensora deve se dispor a examinar sua própria personalidade, suas crenças e estilo de vida que levaram ao caso. É preciso haver disposição para mudar atitudes e padrões de comportamento. Segundo, o casal precisa se dispor a analisar com honestidade a dinâmica do casamento e estar aberto a substituir padrões destrutivos por hábitos positivos de integridade e sinceridade. Essas duas atitudes exigem a ajuda de um conselheiro profissional. As pesquisas indicam que os casais com maior possibilidade de sobreviver à infidelidade sexual são aqueles nos quais ambos recebem aconselhamento individual e conjugal. Entender as 5 linguagens do amor e optar por falar a linguagem do outro é uma atitude que pode ajudar a instituir um clima emocional no qual o árduo trabalho de restauração do casamento possa ser bem-sucedido. 13. O que fazer quando o cônjuge se recusa a falar sua linguagem do amor, mesmo sabendo qual é ela? Nós dois lemos as 5 linguagens do amor, preenchemos o questionário e discutimos nossas linguagens do amor primárias. Isso aconteceu 2 meses atrás. Minha esposa sabe que minha linguagem do amor são palavras de afirmação. Contudo, em 2 meses ainda não a ouvi dizer nada de positivo. A linguagem dela são atos de serviço. Comecei a fazer vários serviços domésticos que ela me pediu. Acho que ela gosta do que eu faço, mas ela nunca me diz. Deixe-me dizer primeiro que não podemos fazer nosso cônjuge falar nossa linguagem do amor. O amor é uma escolha. Podemos pedir amor, mas não exigi-lo. Dito isso, sugiro algumas possíveis razões de sua esposa não estar falando sua linguagem do amor. Ela pode ter crescido num lar onde recebia poucas palavras positivas. Seus pais talvez a criticassem muito. Assim, ela não tem um modelo positivo de palavras de afirmação a seguir. Quem sabe seja muito difícil para ela falar essas palavras. Isso exigirá esforço da parte dela e paciência de sua parte à medida que ela aprende a falar uma linguagem que lhe é estranha. Uma segunda razão possível para ela não falar sua linguagem do amor é o medo de que, ao dizer palavras de afirmação por causa de algumas poucas mudanças, você se tornará complacente e não realizará as mudanças maiores que ela espera. É a ideia equivocada de que, se eu recompensar a mediocridade, reduzirei as aspirações da pessoa para melhorar. Esse é um mito bastante comum e que impede os pais de elogiarem seus filhos. Obviamente não é verdade. Se a linguagem do amor primária de uma pessoa são palavras de afirmação, esses elogios desafiam a pessoa a alcançar maiores níveis de realização. Minha sugestão é que você inicie o jogo de verificação do tanque apresentado neste livro. Pergunte a ela, numa escala de 0 a 10, quão cheio está seu tanque de amor? Se ela responder qualquer coisa abaixo de 10, pergunte, o que eu poderia fazer para ajudar a enchê-lo? Seja o que for dito, realize com o máximo de empenho. Se você fizer isso uma vez por semana durante 1 mês, é bem possível que ela comece a perguntar quão cheio está o seu tanque, e você poderá fazer pedidos a ela. Essa é uma maneira divertida de ensinar o cônjuge a falar sua linguagem do amor. 14. Existe possibilidade de o amor emocional retornar quando ele se foi há mais de 30 anos? Não somos inimigos, não brigamos, simplesmente vivemos na mesma casa como se fôssemos colegas de quarto. Responderei a essa pergunta com uma história verdadeira. Um casal me procurou em um dos meus seminários. O marido disse: "Queremos agradecer ao Senhor por trazer nova vida a nosso casamento. Estamos casados há 30 anos, mas as 2 últimas décadas foram extremamente vazias.
Se você quer saber quão ruim estava nosso casamento, digo que não tiramos férias juntos há 20 anos. Simplesmente vivemos na mesma casa, tentamos ser civilizados e isso é tudo. Ele prosseguiu. 1 ano atrás, compartilhei minha luta com um amigo. Ele foi até a casa dele, voltou com um exemplar de As 5 Linguagens do Amor e me disse: leia isto, vai ajudá-lo. A última coisa que eu queria fazer era ler outro livro, mas li mesmo assim. Fui para casa naquela noite e li o livro inteiro. Terminei por volta das 3 da manhã e a cada capítulo uma luz se acendia. Percebi que com o passar dos anos havíamos deixado de falar a linguagem do amor um do outro. Dei o livro à minha esposa e perguntei se ela poderia ler e me dizer o que achava daquilo tudo. 2 semanas depois ela disse: eu li o livro. Perguntei: o que achou dele? Acho que se tivéssemos lido este livro 30 anos atrás, nosso casamento seria bem diferente, respondeu ela. Então eu lhe disse: foi a mesma coisa que pensei. Você acha que fará alguma diferença se tentarmos agora? Ela respondeu: não temos nada a perder. Perguntei: isso significa que você está disposta a tentar? Ela respondeu: sim, com certeza eu tentarei. Conversamos sobre a linguagem do amor primária de cada um e concordamos que tentaríamos falar essa linguagem pelo menos uma vez por semana e ver o que aconteceria. Se alguém me dissesse que em 2 meses eu teria sentimentos amorosos por ela de novo, não acreditaria, mas foi o que aconteceu. Então a esposa disse: se alguém me dissesse que eu voltaria a ter sentimentos amorosos por ele de novo, eu teria dito: de jeito nenhum, já aconteceu muita coisa. Esse ano tiramos férias juntos pela primeira vez em 20 anos e passamos momentos maravilhosos. Dirigimos por mais de 600 quilômetros para vir a seu seminário e gostamos muito de estar aqui juntos. Estou triste por termos desperdiçado tantos anos apenas vivendo na mesma casa quando poderíamos ter tido um relacionamento de amor. Obrigado por seu livro. Emocionado, respondi: obrigado por me contarem sua história. Acho que ela é muito encorajadora. Espero que vocês façam que os próximos 20 anos sejam tão empolgantes que os últimos 20 sejam apenas uma vaga lembrança. Os dois disseram ao mesmo tempo: é isso que pretendemos fazer. O amor emocional pode renascer num casamento, mesmo depois de 30 anos? Sim, contanto que os dois estejam dispostos a falar a linguagem do amor um do outro. 15. Sou solteiro. Como o conceito da linguagem do amor se aplica a mim? Durante todos esses anos, muitos adultos solteiros me disseram: sei que você escreveu seu livro originalmente para pessoas casadas. Contudo, eu o li e o conceito me ajudou em todos os meus relacionamentos. Por que você não escreve um livro sobre as 5 linguagens do amor para solteiros? Eu aceitei a sugestão. O nome do livro é As 5 Linguagens do Amor para Solteiros. No livro, procuro ajudar adultos solteiros a aplicar o conceito das linguagens do amor em todos os seus relacionamentos. Começo ajudando-os a entender por que se sentiram amados ou não durante a infância. Um jovem que está na prisão me disse: obrigado por compartilhar as 5 linguagens do amor. Pela primeira vez na vida, finalmente entendi que minha mãe me ama. Percebi que minha linguagem do amor é toque físico, mas minha mãe nunca me abraçou. Na verdade, o primeiro abraço que me lembro de ter recebido de minha mãe foi no dia em que fui levado para a prisão. Mas percebi que ela falava atos de serviço com muita intensidade. Ela trabalhava duro para nos prover comida, roupas e um lugar para viver. Sei agora que ela me amava. Ela simplesmente não estava falando a minha linguagem, mas agora entendo de verdade o amor dela. Também ajudo solteiros a aplicar o conceito das linguagens do amor no relacionamento com seus irmãos. No trabalho e nos relacionamentos amorosos, estou muito animado com a reação dos adultos solteiros. Se você for solteiro, espero que venha a descobrir o que os outros têm descoberto. Expressar amor na linguagem do amor primária de uma pessoa melhora qualquer relacionamento.